Vamos lá, então. Na aula passada nós falamos brevemente sobre o impulso psicológico fundamental que está na gênese do nascimento das religiões, das tradições espirituais, das práticas espirituais, e não só isso, também da filosofia, da arte e da ciência, ou seja, tudo que diz respeito à vida do espírito humano, né, da cultura humana, nasce de um impulso psicológico básico, fundamental e mais ou menos profundo, que todos nós sentimos, às vezes de forma um tanto quanto pouco consciente de uma formulação teórica clara a seu respeito, mas todos nós sentimos de algum modo esses movimentos interiores que geram o nascimento da filosofia, da ciência, da arte, da religião, no que nos diz respeito mais diretamente aqui da religião. Isso significa perguntar-se, em outras palavras, sobre o que nos leva ao terreiro. Né? Por que termos uma prática espiritual? Né? Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda receber algumas broncas de pai de santo, de irmão mais velho, mais ou menos mal-humorado. Por que que nós decidimos pagar o preço de uma disciplina espiritual ao longo de bastante tempo das nossas vidas? O que nós esperamos exatamente disso, né? Quais são as finalidades que nós temos em vista quando nós decidirmos ir para o terreiro, nos filiar a um terreiro, dedicar parte do nosso tempo, parte da nossa vida para essa prática, né? Eu acho que se eu fizesse essa pergunta assim, de repente, provavelmente nenhum de vocês, ao me responder, desceria ao nível de profundidade que nós descemos na última aula e que nós vamos continuar explorando na aula de hoje, desse impulso psicológico profundo por compreensão e reconciliação com a realidade, né? Provavelmente as respostas da maior parte das pessoas possa girar em torno de eu quero ter quero me purificar de más energias, lá atrás eu comecei por curiosidade, eu vim pela dor e não pelo amor, aquelas conversas, né? E todas essas razões existem, elas têm o seu grau de legitimidade, elas são legítimas, né? Elas têm lugar na existência humana, né? A curiosidade, a vontade de receber uma vantagem na vida comum, na vida ordinária, fazer um determinado ajuste na vida ou profissional, ou da saúde física, ou da saúde emocional, tudo isso tem um certo grau de legitimidade, tem um lugar na economia da existência, mas o que eu estou querendo provar com essas aulas, com a passada, que foi a primeira, e essa agora, é que essas razões não são suficientes, elas não são as únicas, não são razões exclusivas, e elas são as razões que nós conhecemos, elas são as razões conscientes e, portanto, um pouco mais superficiais do que muitas outras que às vezes nós não conseguimos sequer nomear exatamente, né? Então, o sentido da aula de hoje é tentar dar um vocabulário para vocês entenderem o que em profundidade motiva vocês a uma busca espiritual, mesmo que vocês não soubessem usar essas palavras para descrever esse impulso psicológico profundo, né? É dar, então, um vocabulário, é dar palavras para que vocês possam usar essas palavras para compreender o que acontece dentro de vocês, num grau um pouco mais profundo do que a superfície da nossa vida ordinária, o que nesse grau de profundidade leva vocês a acharem que ter uma vida espiritual é melhor do que não ter, né? Então, o que eu quis dizer, então, até agora é que nós temos muitas razões para fazer o que nós fazemos na vida. Isso vale não só para o terreiro, vale para qualquer coisa. E não necessariamente nós conhecemos todas, e de todas as que nós conhecemos, nem todas nós conseguimos descrever e explicar muito bem, né? Então existem razões imediatas, superficiais, que nós conhecemos bem e conseguimos expressar. Existem razões mais ou menos superficiais, mas já com um pouco mais de profundidade, que nós entendemos mais ou menos o que é aquilo, mas não temos um vocabulário muito claro
para isso, e existem razões profundas que muitas vezes nós nem sequer percebemos conscientemente com a nossa atenção de vigília, mas que nem por isso são processos psíquicos que não acontecem só porque nós não prestamos atenção neles e não conseguimos descrevê-los e explicá-los lá muito bem. Então, na aula de hoje, o que eu proponho é um retorno, né? Nós vamos fazer um retorno a certas experiências de profundidade que todos nós já tivemos, não necessariamente no terreiro, não é disso que eu estou falando, mas sabe quando você contempla uma paisagem estonteantemente bela e aquilo te toca de uma maneira inusual? Quando nesse momento você está como que encantado com a existência, maravilhado pela existência, reconciliado, tudo naquele momento faz sentido, tudo ali é deleite, né? Um deleite que não é esse prazer superficial e irrequieto da mente de superfície, mas é um prazer profundo e profundamente calmo que toma conta de você. Essa é uma experiência de profundidade, uma experiência de maravilhamento com a existência. Uma outra experiência, por exemplo, de profundidade, sei quantos de vocês já passaram por isso, eu algumas vezes, né, um bocado de vezes já, quando nós, ah, ou contemplamos um céu escuro, um céu noturno e profundamente estrelado, ou quando nós assistimos aqueles vídeos que tentam demonstrar a imensidão colossal do universo, né, e você sente um certo assombro com o tamanho da realidade, e você se sente minúsculo diante daquilo e, portanto, intrigado com o sentido de tudo isso, né? Quanta matéria, né? Quantos processos materiais em vastidões insondáveis do cosmos natural. Para que tudo isso? Parece um grande desperdício. Nós parecemos absolutamente desprezíveis e minúsculos diante disso. E aqui nós temos uma outra experiência limite, uma experiência também profunda, mas já não tão positiva quanto a primeira, porque já tem notas de assombro, de perplexidade, de até um certo terror cósmico, né? Você vê o universo físico e vê o quanto ele é grande, o quanto ele não está nem um pouco interessado nas suas necessidades e, portanto, o quanto ele é, em certo sentido, até hostil, né? Essas experiências, dei exemplo de duas, mas existem muitas outras que nós poderíamos exemplificar, como a experiência da maternidade, ou da paternidade, tantas outras. E se a vida for bem vivida, qualquer experiência pode levar a níveis de profundidade contemplativa, né? Essas experiências de profundidade demonstram aquilo que eu quis chamar na aula passada do impulso psicológico fundamental da vida espiritual. Que é esse assombro, esse espanto admirativo com a realidade. E esse espanto admirativo, ele é como uma moeda que tem duas faces, né? A face do maravilhamento, do encantamento, né? Do entusiasmo com a existência, né? Com a natureza, com os prazeres. Você fica muito maravilhado com o fato de as coisas existirem, com o fato de você existir, e mais, com o fato de você ter consciência de existir, né? Tudo isso é maravilhoso, tudo isso se mostra profundamente encantador, né? E existe, por outro lado, no reverso da moeda, né, existe o horror à morte, né, a finitude, você não quer que essa maravilha acabe, né, e horror também ao sofrimento, às grandes tragédias, aos conflitos, às doenças, ou seja, aquele lado mais dramático e mais trágico da existência, do qual nós também tomamos ciência muito rápido, né, e também percebemos que isso existe, né, dentro de nós. Então, esse maravilhamento e esse horror, né, ou seja, essas duas espécies de assombro, de espanto admirativo com a existência, esse impulso, esse conteúdo psicológico fundamental
E promove o quê, como nós vimos na aula passada? Promove um aprofundamento da existência consciente. Porque enquanto nós não somos assolados por experiências de profundidade, a nossa existência em todo o sentido, literalmente animal. Né? Nosso corpo é um corpo animal. Né? Então, nós temos uma vida de superfície, uma vida que busca conforto térmico, reprodução, alimentação, etc. Que é essa experiência de superfície, né? Não que isso seja pouco importante, mas hierarquicamente isso se situa dentro de algo mais periférico daquilo que nos define como espíritos conscientes, né? E essas experiências de profundidade de que eu estou falando até agora vão, aos poucos, promovendo um aprofundamento da tua existência individual consciente. Você busca, graças a essas experiências de profundidade, doses cada vez maiores e mais radicais de compreensão da realidade. Você quer compreender cada vez mais, cada vez melhor, com exigências cada vez mais radicais de verdade e de valor. Você quer compreender a existência, você quer compreender o seu valor e ajustar a sua vida a esse valor que você vai descobrir. Qual é o sentido, qual é o valor disso tudo. Né? E é por isso que o homem, a pessoa humana, né, ele não se satisfaz com a satisfação das necessidades animais. Conforto térmico, alimentação, reprodução, etc. Ele, o ser humano, pelo menos todas as tradições espirituais dizem isso, né? É um ser que se acomoda mal à natureza animal. Ele participa dessa natureza animal, mas ele é inquieto, ele está insatisfeito, mesmo quando ele não está com nem muito calor nem muito frio, quando ele está com a despensa abastecida, quando não tem nenhuma ameaça, etc. e tal. Mesmo assim, ele está como que inquieto. E é isso que faz surgir, então, essas atividades espirituais humanas que geram a filosofia, a ciência, a arte e a religião. Né? Por quê? Porque aquele assombro, aquele espanto admirativo gera em nós uma noção de mistério. A realidade, ela se mostra para nós como misteriosa. É estranho que tudo exista, no tamanho que existe, da forma como existe, etc, etc. E esse mistério aguça a nossa curiosidade, né? Insufla a nossa vontade, no sentido de fazer o que puder ser feito para a gente compreender melhor a existência e assim por diante. E graças à atividade filosófica, científica, artística e religiosa, nós vamos gradativamente compreendendo, decifrando esse mistério. Né? Mas parece que sempre esse mistério recua um pouco mais. Né? Por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu tenha um trato franco e constante, crítico, vigilante com a realidade, mesmo assim, parece que o mistério sempre recua, sempre existe um fundo ineliminável de mistério, de espanto, de questões difíceis de responder, ou alternativas, por exemplo, difíceis de escolher, dilemas filosóficos difíceis de escolher, questões indecidíveis. Né? Então, percebam que nessa dimensão de uma maior profundidade existencial, as nossas necessidades não são tanto de manipular a realidade como nos convém ao nosso corpo animal. A gente não está em busca tanto de, sei lá, recursos materiais, comida, etc. A gente está em busca de coisas e a mera manipulação da natureza física não nos proporciona, que é uma compreensão radical da realidade da existência e uma autorrealização. Nós queremos
sentir que nós estamos realizando o potencial da nossa natureza espiritual, né? Nós queremos nos sentir no trilho de um caminho de autorrealização, que é converter os potenciais em ato, né? Então, nesse nível de profundidade, não interessa tanto magia e mediunidade para fazer trabalho, para ganhar dinheiro, para atrair não sei quem, para trazer pessoa amada, para não sei o que lá, nem mesmo para curar uma doença ou coisa do tipo. Tudo isso está dentro das necessidades mais superficiais, e que, como eu disse no início, devem ser atendidas, têm o seu justo direito de reclamarem os seus direitos, né, de serem atendidos, mas não esgota uma existência humana profundamente refletida, né? Então, vejam como, desde a aula passada e agora nessa, nós estamos analisando a gênese da religião, das práticas espirituais, etc., desde o ponto de vista da nossa experiência concreta de existirmos. É aqui que nós devemos analisar onde que a coisa nasce, por que ela nasce, né? Ah, então, esse foi um breve retorno à aula passada, uma breve revisão, porque muitos não estavam na aula passada. Queria saber se tem alguma pergunta até agora. Então, podemos seguir. Bem, então nós estamos usando como local de análise, né, a nossa experiência de existirmos, né? É na nossa existência concreta que nós estamos usando como posto de observação para analisar para que serve ir para o terreiro, tá? Mas então nós precisamos já, e aqui nós vamos para a segunda metade da aula, e logo estou encerrando. A ideia dessas aulas é ser mesmo, é que elas sejam curtas, para que numa segunda parte vocês possam fazer perguntas e a gente possa ter uma interação mais dialógica, né? Então, agora, nessa parte final da aula, nós precisamos entender quais são as características dessa existência humana, né? Nós existimos como seres humanos. E, muito bem, quais são as grandes características dessa existência? E vocês já vão entender o porquê é importante enumerar essas características. Bom, em primeiro lugar, ela é uma existência consciente, né? Nós temos consciência de coisas que estão além de nós e temos consciência de nós mesmos, autoconsciência, né? Então, essa bendita da consciência é um baita de um problema, tanto científico quanto filosófico, quanto espiritual, né, no sentido doutrinal, porque ela é algo muito misterioso, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O que é ser consciente, né? O que é consciência? É esse estar ligado, né? Esse perceber. E eu não sei, é até difícil de expressar as razões pelas quais a consciência é algo tão misterioso, né? A própria filosofia da mente contemporânea, constituída de muitos pensadores que são naturalistas, alguns materialistas, etc., mesmo eles reconhecem aquilo que eles chamam de o difícil problema da consciência, né? Em inglês, essa expressão se tornou conhecida, né, como uma questão filosófica chamada de the hard problem of the consciousness, né? O difícil problema, o duro problema da consciência. Ah, e o fato é que, queiram os filósofos explicarem como eles queiram, tanto faz. O fato é que nós sabemos que somos conscientes. Nós temos a experiência direta de sermos conscientes, né? Existem proposições filosóficas que, a meu ver, são
no mínimo, muito anti-intuitivas, mas para mim, francamente absurdas, de dizer que a consciência é uma ilusão. São os ilusionistas, né? Que só há matéria, que todo senso de consciência ou de subjetividade é uma ilusão, é um delírio, um devaneio. Né? Mas isso para vocês verem que já na primeira característica da existência humana, nós já temos um monte de questões filosóficas, de aprofundamentos possíveis, etc. Mas, enfim, primeira característica, consciente. A existência humana é consciente. Né? Isso está na própria autonomeação que o ser humano se dá na biologia, né? Em latim, Homo sapiens sapiens. Né? O homem sabe, não só sabe, como sabe que sabe. Né? Então, ele não só tem consciência de algo, mas tem consciência de si. Certo. Muito bem. Essa consciência existente, ela não é uma pura consciência que fica só acusando presença. Tem algo aqui, tem algo ali. Que é isso que é a consciência, né? Atestar, acusar uma presença. Além disso, a existência humana tem a seu dispor, né, diversas faculdades, diversos poderes, diversas atividades possíveis, como a inteligência, a vontade e a percepção. E a existência humana é caracterizada por graus importantes, relevantes de inteligência, vontade e percepção, quando comparados esses graus, né, de inteligência, vontade e percepção a outros animais, a outros entes, né? Então nós temos, não somos oniscientes, mas temos uma bela de uma inteligência, né? Nós não somos onipotentes em relação à nossa vontade, mas a nossa vontade é operante em um belo grau. Né? E a nossa percepção é suficiente para, enfim, percebermos grande parte assim, da realidade, da natureza, e isso nos torna dotados, então, de graus acentuados de certas atividades psíquicas que são a inteligência, a vontade e a percepção, dentre outras. Tá? Então, vejam, essa já é a segunda característica. Além de sermos uma consciência, nós somos uma consciência que é dotada de atividades psíquicas em grau importante, em grau razoável. Dá para fazer bastante coisa com o fato de você ser humano. Vamos falar mais concretamente. Pense, por exemplo, que uma formiga jamais poderá ouvir a Nona Sinfonia do Beethoven, por exemplo. Né? Não pode. Ela não, põe ali a Nona Sinfonia, a formiga vai passar e muito que bem. Né? Não vai acontecer nada. Né? Para não falar em outros entes ainda mais destituídos de inteligência, vontade e percepção, como plantas ou até pedras, como nós falamos na aula passada. E é por isso, talvez, que correntes indianas, como o hinduísmo e também o budismo enfatiza bastante isso, eles chamam isso de existência humana preciosa. Não sei se já comentei com alguns de vocês, existe esse termo técnico na doutrina budista, existência humana preciosa. Aproveita que você encarnou como ser humano e que você tem graus importantes de inteligência, vontade, percepção, ação, etc., aproveita a encarnação, né, e faz o que pode ser feito para melhorar aí o seu contínuo kármico. Né? Então, eles tiveram esse insight de perceber que a existência humana é realmente muito bem dotada de certas faculdades. Né? Então, essa é uma segunda característica notável. Claro que eu não vou querer esgotar todas as características, mas estou aqui enumerando algumas que são notáveis, que são importantes para os nossos fins aqui na nossa aula. Uma terceira característica é que ela, embora individual, a existência humana é uma existência individual, no sentido de que ela está suficientemente demarcada no tempo e no espaço, né? E ela é suficientemente distinta de outras existências. Essa individualidade não é total, a separação não é total, e, portanto, vem agora a nossa terceira característica da existência humana, que é a sua
o seu caráter relacional ou relativo. Nós estamos constantemente em relações, travando relações, tanto internas quanto externas, né? Então, a existência humana não é um ponto que não faz nada, né? Ele é um composto cheio de processos, cheio de estruturas psicofísicas que interagem o tempo inteiro, tanto internamente quanto externamente, com outras pessoas, com outras coisas, com outros eventos. Ou seja, a nossa existência, a nossa vida, não é hermeticamente fechada em si mesma. Ela está aberta a trocas, né? Isso tem muito a ver com o Exu, né? O senhor das trocas, o senhor do mercado, né? Das trocas. Isso tem muito a ver com o nosso corpo e todas as estruturas psicofísicas que perfazem a nossa manifestação no mundo. Muito bem, essa é a terceira característica, e ela é muito importante, eu vou me demorar um pouco mais nela, embora eu já esteja acabando a aula. Vamos lá. A, Vamos tentar fazer um retorno crítico à nossa experiência de existir e vamos tentar lembrar de coisas que em algum momento nós percebemos e depois nós nos acostumamos com isso. Mas vamos lá. Primeiro, em algum momento a gente percebeu a nós mesmos. Eu percebo a mim mesmo, né? A individualidade autoconsciente. Em algum momento eu me dei conta de que eu sou alguém, de que eu percebo coisas, de que eu sou um sujeito consciente, né? Em algum momento isso aconteceu. Depois, em algum outro momento, eu também percebi que eu estou imerso num mundo, ou seja, eu não sou toda a realidade. Eu sou uma parte da realidade, eu não sou todo ela. Eu não sou toda ela. Ou seja, eu estou imerso, eu faço parte de uma totalidade, eu faço parte de um todo. E essa é a característica da parcialidade, eu sou parte de um todo. Em um terceiro momento, sabe-se lá quando, eu comecei a perceber uma outra coisa. E pessoas, coisas e eventos, acontecimentos me afetam, têm algum poder sobre mim. Eles podem, essas pessoas, coisas e acontecimentos, podem me ajudar ou me atrapalhar, pode me causar bem-estar ou mal-estar, pode me causar prazer ou dor, podem me ensinar alguma coisa ou me enganar. E, portanto, essa é a característica da passividade. Eu percebo que eu sou, em alguma medida, passivo, no sentido de que a realidade externa pode agir sobre mim. Em um outro momento, eu também percebi que a história não para por aí, porque eu também tenho certas faculdades ativas à minha disposição e com elas eu posso agir sobre a realidade, transformando-a. Então, eu tenho não só passividade, mas também atividade. E aí eu percebo, enfim, que eu interajo constantemente com o mundo. Mundo aqui entendido como conjunto total de coisas, pessoas, eventos, etc. Eu interajo com o mundo, e esse é o campo da interatividade. E a vida é interativa, interdependente, né? Então, vocês vejam que interessante. Quando eu sou eu comigo mesmo, a isso eu posso chamar de consciência, e esse é o campo da subjetividade, eu sou um sujeito. Quando eu sou com outras coisas, eu estou me referindo ao domínio da natureza física, e esse é o campo da objetividade. E quando eu estou sendo com outros que são iguais a mim, que também têm consciência subjetiva, eu estou no campo da sociedade e no campo da intersubjetividade. Então a existência humana ela cobre todos esses campos, o campo da subjetividade, da objetividade e da intersubjetividade.
Eu estou constantemente me relacionando comigo mesmo, subjetividade, com coisas externas, objetividade, e com outras pessoas, com outras consciências. Isso é intersubjetividade. Nós estamos fazendo trocas o tempo inteiro nessas três dimensões, nesses três campos. Tá? Então, notem que, se nós analisarmos com um pouco de cuidado a nossa existência, nós vamos perceber que aquele ego superficial, aquele animalzinho que quer conforto térmico, que quer comer, que quer reproduzir, né? E como quer reproduzir, né? Este ego superficial é um percentual muito pequeno da nossa totalidade existencial e psíquica, né? Nós somos muito mais do que aquele bichinho que quer conforto e perpetuar a espécie, né? Por quê? Porque a nossa existência, como estou demonstrando até agora, parece que tem uma inclinação natural, estrutural, ao que transcende esse ego superficial. Parece que ele está o tempo inteiro tendo necessidades cada vez mais distantes, cada vez mais transcendentes. Então, no começo eu sou um bebê, eu sou muito em mim mesmado, né, em si mesmado. Eu quero o conforto térmico, eu quero o leite materno e meio que isso basta. Basta que eu vá crescendo um pouco, outras necessidades começam a surgir. Necessidade de afeto, necessidade de brincar, necessidade de compreender a realidade, porque põe a mão na tomada e me dá choque, necessidade de ser aprovado, de ser admirado pelos meus pares na sociedade, e sempre parece que quanto mais você satisfaz as necessidades que se anunciam à sua consciência, mais parece que o buraco é mais embaixo, você precisa de mais e mais coisas, né? Ou seja, o grau das nossas exigências, das nossas necessidades, parece que é sempre maior do que o grau das nossas conquistas, da nossa saciedade. Parece que nós estamos constantemente insaciados, insatisfeitos, inquietos. Né? Guardem isso. Parece que estruturalmente, parece que inerentemente a existência humana é tal que as suas exigências, desde as mais superficiais às mais profundas, elas parecem não ter fim, ou pelo menos elas são sempre em maior número e em maior exigência do que as nossas conquistas, do que a gente consegue saciar. E isso, essa desproporção entre as nossas necessidades e a nossa capacidade de nos saciar, essa desproporção gera em nós a busca por um novo modo de ser. A gente pensa assim, talvez não de forma tão clara e consciente, mas a gente busca uma outra forma de ser, um outro modo de ser, um outro modo de existência, que não seja tão precário, marcado pela morte, doença e por essa desproporção entre necessidade e saciedade. E nós passamos, então, a imaginar paraísos celestiais, em que só haverá deleite, bem-aventurança, felicidade imperturbável, paz profunda. Nós começamos a ter concepções como a, a nossa capacidade de nos identificarmos como divinos, de nos identificarmos não como esse ego superficial, animalesco, mas como o fundamento último da realidade. Nós somos esse fundamento último, isso algumas tradições espirituais ensinam dessa maneira. Ou pelo menos, nós buscamos uma forma de existir que seja mais pacífica, mais equilibrada e que equilibre um pouco mais essa desproporção entre exigências e conquistas. E a gente passa, então, a, no mínimo, buscar o cultivo de virtudes como paciência, contentamento, né?
Ou seja, cada tradição espiritual vai dar uma solução para esse problema, né, da existência humana. Eu dei aqui alguns exemplos, né? A solução umbandista vai ser diferente da solução católica, que vai ser diferente da solução espírita, que vai ser diferente da solução hindu, que vai ser diferente da solução budista, ou em alguns pontos elas podem coincidir, ter denominadores comuns, e isso, no passar do tempo das nossas aulas, nós vamos tentar entender quais são as respostas possíveis para esse problema. Quais são esses outros modos de ser que podem aplacar essa insaciedade estrutural da pessoa humana, né, do ser humano. Então, esse outro modo de ser que nós ambicionamos, imaginamos, concebemos, queremos, né, desejamos, inaugura aspirações espirituais por algum tipo de transcendência. Transcendência, ou seja, que transcenda o quê? Toda transcendência é relativa, toda transcendência transcende alguma coisa. E o que nós estamos querendo transcender aqui no contexto dessa fala? Transcender a vida insatisfatória do animal, sempre acuado, sempre insatisfeito, sempre querendo mais, né? E aí, os modelos de transcendência vão variar. Você pode ter um paraíso em que a sua alma é para sempre infinitamente feliz, né, por estar contemplando Deus face a face, por exemplo. Você pode ter uma transcendência que seja a sua plena autorrealização, ou seja, todas as faculdades da sua natureza estão plenamente desenvolvidas, e isso vai fazer com que a sua existência seja maximamente satisfatória, o que não significa que ela vai ser só um mar de rosas. Problemas você terá, insatisfações você terá, mas você saberá lidar o melhor possível com essas coisas. E isso é já um outro modo de ser melhor do que aquele modo trivial, ordinário das pessoas que são ignorantes e que sofrem demais. E vejam que interessante, né? Até mesmo esse pragmatismo magístico que eu tanto tenho criticado publicamente, e criticado não só como uma questão de imoralidade, talvez, mas mesmo de crendice, né? Mesmo essa vontade de ir para o terreiro resolver a vida ordinária, é uma aspiração desse tipo, uma aspiração por uma outra vida. Ainda que seja uma aspiração rudimentar, um pouco tosca e um pouco distorcida, comparado a um paraíso, comparado a um nirvana, comparado à plena autorrealização, etc., mesmo esse impulso de ir para o terreiro para melhorar a nossa vida comum já é um breve prenúncio, né, dessa aspiração espiritual por uma vida melhor, né? E por isso, até esse pragmatismo magístico que eu, às vezes, talvez seja um pouco duro demais com ele, mas ele cumpre um papel importante no sentido de fazer com que as pessoas acabem, mesmo que com alguma superstição ou com algum capricho pueril, buscando uma vida mais plena, uma vida mais satisfatória, tá? Então, o que eu tinha para expor hoje era isso. Me perdoem se fui muito rápido ou muito prolixo. Estou à disposição de vocês para compensar eventual prolixidade na minha fala.